Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos à nossa última aula ao vivo de Educação Musical, Possibilidades para a Inclusão. A gente sabe que na entrada agora do ciclo 4, né, fica só material disponível para estudos, mas eu já quero falar da última atividade, 18 pontos do ciclo 5, por se tratar de uma pesquisa pessoal, para que vocês possam ter mais tempo aí para manusear os recursos de acessibilidade e escolher para essa atividade de 18 pontos, ok? Antes de eu começar a falar, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, a atividade ela vai entrar no ar, gente, no formato de forms, tá? Do Google Forms. Porém, é uma atividade de pesquisa. A gente só fez isso para ficar mais fácil a correção, caso a gente precise fazer algum comentário, para vocês verem também. É mais fácil do que fazer o formato no Word, devido às vezes à incompatibilidade no celular. Mas o objetivo aqui fazer bem descritivo, não é para citar, é para falar mesmo, para comentar. Por quê? Existem recursos de acessibilidade e softwares que são constituídos com o objetivo de contribuir, facilitar ou ampliar as possibilidades de igualdade e oportunidade para os estudantes público-alvo da educação especial. Então, você vai escolher apenas dois, a gente vai dar algumas opções aqui, e vocês vão ter a oportunidade de manusear, não dominar, mas conhecer. Vocês vão baixar, pesquisar, brincar com o mesmo, e você vai escolher entre DOSVox, MacDaisy, Rentalk, ou Velibras, ou Hagakui, tá? Nós vamos ver muitos outros aí no guia de estudos, no material de apoio, mas vocês vão escolher entre estes, aqui que estão colocados. Então, vai vir em forma de pergunta, por exemplo, quais foram os recursos escolhidos para manipulação? O que motivou para você escolher esses recursos? Mesmo você nunca tendo trabalhado com a educação especial, por que você se interessou? Então, vocês vão descrever de forma detalhada. Quais foram os recursos, né? O que motivou? Descreva sobre os recursos pesquisados. Então, pedindo assim, ó, definição e objetivo. Então, não é só para colocar por que escolheu o recurso, mas colocar a definição de cada um, o objetivo de cada um no contexto educacional. Então, prestem bastante atenção, porque, embora esteja sim em forma de perguntas, e eu vou colocar todas elas aqui para vocês para a gente discutir, o formato só está em formato de forms, como eu disse, para facilitar para vocês e também para correção. Porque o Forms, ele abre muito bem em celular, em tablet, em qualquer aplicativo, você consegue, qualquer celular, você consegue acessar. O Word é um pouco mais complicado, então foi escolhido esse formato, mas é para que vocês coloquem de forma detalhada, ok? É bem importante colocar isso. Vocês vão escolher entre DOSVox, MacDaisy, Rentalk, ou Velibras ou Hagakui, né? A gente tem esses aí. Escolha o que for do seu maior interesse ou que, de repente, você acha que vai ser útil para o seu trabalho, né, no contexto aí da sua realidade atual, ou futura, para quem ainda não leciona. E você vai fazer uma reflexão e uma análise crítica destes recursos, respondendo a essas questões. Quais foram os recursos escolhidos e o que motivou? Descreva sobre os recursos pesquisados, como definição e objetivo. Então, aqui está bem simples, é só ir lá no manual desse recurso ou na própria internet, vocês vão ter, no guia de estudos também, a definição e o objetivo de cada um. Mas é de forma detalhada os dois escolhidos, não é só um. Os recursos são destinados para qual público-alvo dos estudantes, público-alvo da educação especial? É possível trabalhar com outros tipos de público? Justifique. Então, por exemplo, às vezes você vai escolher o recurso do Hagakui, que é um recurso de história em quadrinhos. Ele é um recurso que ele é destinado principalmente a alunos com deficiência intelectual, com dificuldade de concentração, com autismo, com síndrome de Down, mas eu posso trabalhar com qualquer estudante. Então, ele é um recurso que tem amplas possibilidades, outros não vão ter, né? Mas aí pergunta, é possível trabalhar com outro tipo de público? Como que eu faria para inserir isso nas minhas aulas ou no meu curso, em alguma coisa que eu esteja preparando aí para o meu futuro? Refletindo sobre a utilização dos recursos escolhidos e manipulados por você, destaque quais pontos são positivos e quais são negativos, identificando e justificando. Então,
fala assim, não vi ponto negativo. Não existe. Todo recurso tem o seu ponto negativo. Então, vamos supor que você achou que a ferramenta ele não é compatível com qualquer computador para baixar no notebook, você teve dificuldade de baixar no celular. Então, essas questões são as questões colocadas no ponto negativo. Ponto positivo, o que ele tem de interessante, de útil que eu posso realizar ou utilizar nas minhas aulas? Então, é para justificar. Né? Simplesmente para colocar. Eu achei muito legal o recurso, vou utilizar nas aulas. Não é isso, é para justificar. Pensando nos recursos que você explorou, mesmo que não muito detalhadamente, mas que você teve oportunidade, eles podem ser utilizados em qual área do conhecimento? Aqui está perguntando com relação à educação. Eu posso utilizar em que disciplina? Eu posso utilizar ele em música, em artes, eu posso utilizar na disciplina de português, eu posso fazer um paralelo, né, uma interdisciplinaridade com a professora de português, né? Pode ser articulado em 2 ou mais áreas? Justifique, né? Por que ele é interessante você colocar mais de uma área e da sua escola para trabalhar com esse recurso? Pensando sobre as possíveis dificuldades em baixar, instalar e manipular, né? Quais as dificuldades que você acredita que pode ser enfrentada aí no seu ambiente escolar para utilização? Exceto a questão da internet, viu, gente? Que isso é um problema geral, tá? Mas não é só para colocar que não seria possível trabalhar, talvez, porque a internet é ruim. Mas o que eu posso propor, né, para solucionar esses problemas? Será que eu posso, de repente, utilizar esse recurso como uma atividade de dever de casa para que os alunos possam acessar na internet do próprio celular em sua residência, com o apoio da família? Será que eu posso utilizar ele num telão, num data show, na aula, mostrar para os alunos e depois incentivar para que eles usem em casa? Então, aqui está pedindo o que eu posso propor para solucionar, né, a questão da internet. Não tem como, mas como eu posso solucionar a utilização desse recurso, mesmo sabendo que a minha escola possui dificuldades tecnológicas. E a partir dessa experiência de utilização de um dos recursos, você acredita que é possível incluir em suas aulas recursos diferenciados para o trabalho com os estudantes? Justifique. Como que eu vou incluir isso na minha aula de música, né? Em que sentido ele pode ser útil? Não só no processo inclusivo, mas para que a sala tenha uma aula diferente, uma aula motivadora, o que eu posso fazer? Aí você vai colocar a sua experiência, se você não trabalhou, o que você faria para utilizar, né? Para que fique interessante esse recurso. E por último, descreva uma atividade prática que vai desenvolver com os alunos a utilização, pelo menos, de um desses recursos. Talvez você não precise utilizar ou tenha oportunidade de usar os 2 recursos numa mesma aula, mas pelo menos um deles. Aí a descrição detalhada, gente. O objetivo dessa atividade, a faixa etária, descrição, né? Recurso necessário, o que eu preciso para utilizar essa aula, se eu vou transportar isso para um data show e vou mostrar para os alunos como que eu vou usar, se eu vou usar a sala de recurso multimídia da escola, mesmo que lá não tenha computador suficiente para uso individual, eu posso utilizar essa atividade em duplas, trios, né? De repente os alunos estarem aí fazendo a sua exploração pessoal ou em grupo, né? Então, aqui nessa atividade, eu gostaria que vocês descrevessem mais detalhadamente, por se tratar de uma atividade prática de música. E aí você vai utilizar esse recurso de alguma forma, e é claro que eu vou trabalhar um contexto musical, tá? Não é para usar apenas como recurso didático de inclusão, mas no trabalho mesmo, com alguma questão de música. Agora eu vou falar um pouquinho sobre eles, né? Embora você tenha aí um guia, mas também vão ter materiais de apoio para essa aula para que vocês pesquisem com mais calma e possam, conhecendo esses recursos, até sair a atividade, você já está familiarizado e não vai ter grandes dificuldades. O DOSVox, ele é um sistema para microcomputadores que se comunica com o usuário através de síntese de voz, viabilizando o uso de computadores por deficientes visuais e pode adquirir um alto grau de independência nos estudos e trabalho. Ele é bem interessante. O DOSVox, ele é um projeto da Universidade do Rio e vai estar disponível para vocês também. Vai estar disponível para vocês também um manual falando um pouquinho sobre ele, né? Sobre
os seus pontos positivos, os pontos negativos, as dificuldades, talvez, que vocês venham a ter também, tá? Com a utilização do DOSBox. Mas o interessante é você ter a oportunidade de tentar baixar. Não conhecer tão detalhadamente, que não dá tempo, mas pelo menos um pouco sobre esse projeto, tá? Aqui eu não consegui carregar. Ele é da Universidade Federal do Rio, tá? Não sei se ele está inacessível nesse momento, mas ele é um recurso gratuito, embora não sofra assim grandes atualizações, mas ele é um recurso que permite que você pode escrever em tempo real na sua aula, você pode escrever, permitir, né, que o usuário escreva, porque a síntese de voz, ele vai escrevendo o que você vai falando. Então, desde que o professor fale vagarosamente, pausadamente, espere um pouco para que o programa possa auxiliar esse aluno, ele é muito interessante. Você pode também, inclusive, imprimir provas, avaliações, talvez ele facilite um pouco para que os alunos possam estudar em casa, fazer suas atividades com mais individualidade. Então, ele é um sistema, sim, usado, claro, mais por deficientes visuais, mas pode ser utilizado em outras situações, se necessário, tá? Temos também o projeto MacDays, e esse tem o acesso, né? Ele é uma solução tecnológica que vai permitir a produção de livros em formato digital acessível no padrão DAISY, e foi desenvolvido por meio de parceria com o Núcleo de Computação Eletrônica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Os dois, na verdade, tá? Tanto o DOSBox como o MacDays, e ele possibilita a geração de livros digitais falados e a reprodução em áudio gravado ou sintetizado. Infelizmente, os recursos específicos de música são poucos, não sabemos se as pessoas, né, são poucas que colaboram com a plataforma, ou se é porque eles não têm muito contato, né, com esse tipo de recurso, mas é uma plataforma bem interessante também para o trabalho com educação musical, com projeto literário, né? Ele vem nessa página, tá? O download pode ser feito na versão para livros didáticos, tem um tutorial de apoio, e fala também sobre as ações do MEC em prol da acessibilidade para pessoas com deficiência. Então, ele explica, se você quiser fazer, né, o download, a leitura, por que é utilizado, quais são os livros experimentais. Então, vocês precisariam acessar para conseguir manusear um pouquinho e conhecer mais de perto essa ferramenta. O Hagakui, ele é um software educativo de apoio à alfabetização, principalmente ele foi desenvolvido nesse intuito, né, de ajudar mais a alfabetização dos alunos. No caso de música, eu acho interessante, porque se você vai fazer uma história sonorizada, por exemplo, ou vai trabalhar com uma historinha ou algo relacionado, você consegue, sim, ter um domínio da questão, é possível usar áudios, então isso, no nosso caso, é interessante. Os recursos, vocês vão ver que a quantidade de desenhos para manuseio, né, dessa banda larga, tem um recurso restrito de imagens, mas com a construção, né, os cenários, os personagens não são muito difíceis, e a gente apresenta recursos também de edição que podem facilitar. Aí tem vários tutoriais na internet, vídeos no próprio YouTube, que vocês podem acessar, se vocês interessarem, tá? Aí, no caso, é esse aqui, ó. Vai estar disponível para vocês o PDF, que é um tutorial, tá? Desenvolvido para o suporte, e aí ele fala passo a passo, né? Como que você coloca a figura, o cenário, né? Embora ele seja restrito, gente, porque essas pessoas desenvolvem esses trabalhos de uma forma mais gratuita, então, às vezes, nem sempre está muito atualizado, né? Mas, enfim, dá para usar de uma forma, só de ser gratuito a gente já fica feliz, né? Tem o processo de inclusão nos cenários, ele explica tudo nesse tutorial, mas também tem links de vídeos para facilitar aí o acesso para vocês, tá? Caso vocês se interessem. Já o Velibras, ele foi criado pela Universidade Federal da Paraíba, em parceria com o Ministério de Planejamento, e faz traduções de textos, áudios, vídeos também para a língua de sinais. E ele possui versão para desktop, smartphone, tablet. Ele é executado nos sistemas operacionais Windows, Android, Linux,
e ele apresenta a possibilidade de incrementar um dicionário. Então, e ainda permite que o usuário de internet consiga instalar um plugin diretamente dos navegadores para traduzir as páginas web visitáveis. Que é essa gravura, eles vão atualizando, talvez a página já não seja mais essa, mas na época da escrita do guia, foi esse desenho que eu tirei, né, do print. É um sistema que não é muito difícil de operar. É claro que, como toda ferramenta, todo Android, toda inteligência artificial e né, todo aplicativo, ele não é perfeito, ele tem as suas dificuldades e limitações, mas ajuda, né? Dá para a gente, pelo menos para quem não tem muito contato, dá para trabalhar um pouco essa questão também e ajuda bastante, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês agora alguns outros recursos que não têm a ver com essa atividade de 18 pontos, mas que é para vocês conhecerem, e eu aconselho quem tiver interesse baixar aí, né, o seu material e deixar guardado, porque vai que um dia vocês precisem, pelo menos vocês vão ter outros recursos. É importante colocar que muitos desses talvez estejam desatualizados ou estejam inacessíveis por conta das atualizações, mas eu vou mostrar para vocês aqui, né? Os recursos de tecnologia assistiva são brinquedos, roupas adaptadas, computadores, softwares, hardwares especiais, tudo que você precisar para facilitar o contato e esse contato no dia a dia, né? Recursos para mobilidade manual, equipamentos de comunicação alternativa, chaves e acionadores especiais estão incluídos nesses recursos. Serviços de TA são os que auxiliam diretamente a pessoa com deficiência, né, a selecionar, comprar, utilizar os recursos. E aí a gente tem o DOSBox, que foi o primeiro que eu falei já aqui, né? Temos os leitores de tela para Windows, temos os leitores Vision, o Linux, o Braille Fácil, que é um programa que vai transcrever automaticamente documentos em texto para Braille, para posterior impressão. Os ampliadores de tela, que ajudam os deficientes com baixa visão, inclusive, a alteração de contraste. Depois tem os recursos, tudo separado, gente, ó, de acessibilidade para pessoas com surdez, né? Aí vem o dicionário de Libras, o tradutor online, além desses que eu passei para vocês, tem outros também. Esse foi o que nós acabamos de ver, né? O Rentalk. E aí vocês vão ter oportunidade de estar manuseando outros recursos, caso vocês tenham interesse, tá, gente? É bem interessante também. Esse aqui é um manual acessibilizando conteúdos e materiais para alunos com deficiência visual. Às vezes a pessoa fala, nossa, eu tenho um aluno e eu não sei nem por onde começar, né? Então, eu acho interessante porque ele explica, ele orienta os professores ou qualquer pessoa quanto às diversas formas que a gente pode utilizar para acessibilizar materiais impressos, materiais digitais, para facilitar essa comunicação. Então, cada material que é acessibilizado, digital ou que seja impresso, ele merece uma atenção especial, tá? Então, tornar acessível não é tão fácil quanto parece. Então, por exemplo, o material a ser elaborado com DV, deficiente visual, ele deve ser o mais simples, ele deve ser facilitado a leitura, né? O professor tem que perceber a restrição. Então, por exemplo, aqui, aí vai ter vários exemplos para vocês verem, vou falar só alguns. Toda e qualquer figura em material didático digital deve ser descritiva, isso é, deve possuir equivalência textual, facilitando a compreensão por parte do aluno com deficiência visual. Então, por exemplo, uma imagem sem equivalência textual e depois com equivalência. O que é equivalência? Ela vai descrever o que está acontecendo. Então, por exemplo, um casal debaixo de um guarda-chuva num período chuvoso, por exemplo. Aí você descreve, você detalha para que ele consiga ver. Os slides são apresentados pelo professor durante uma aula e não disponibilizados, o próprio professor pode fazer oralmente também a descrição da imagem. Então, por exemplo, casal feliz dividindo um guarda-chuva em dia chuvoso. Então, essa seria a descrição ou falada ou escrita, né, para o aluno. Eles precisam desse auxílio de um software de leitor de telas para realizar a leitura. A descrição da imagem não ajudaria muito, porque a mesma faz parte da figura, e tudo faz parte de uma imagem. Então, olha só, seria mais visual para ele dessa forma.
Casal feliz dividindo um guarda-chuva em dia chuvoso, com uma espécie de legenda, né? Não faz parte da mesma imagem. Com relação às figuras, depois fala, né? Como seria, por exemplo, a descrição desse símbolo? A descrição da figura. Símbolo de acessibilidade na web ficaria assim. A figura nos mostra um globo inclinado com uma grelha sobreposta. Na sua superfície está recortado um buraco de fechadura. E esta imagem é o símbolo da acessibilidade na web. Então, ele nos mostra como a gente deve escrever ou a gente deve falar para o aluno as descrições. Acessibilizando vídeos, né? Quando for necessário utilizar um link de vídeo na internet, por exemplo, o melhor seria fazer o download do vídeo e disponibilizar o arquivo. Tela inicial de um vídeo do site do youtube.com, nela vemos árvores na beira de um rio em um dia nublado. Então aqui, pessoal, é só uma questão mais explicativa e didática para ajudar pessoas que não têm contato ou nunca tiveram a oportunidade de fazer esse tipo de descrição, ok? No mais, eu espero que essa atividade, mais que ganhar os 18 pontos, ela seja uma atividade de curiosidade e, ao mesmo tempo, que ela seja útil para vocês, né? Porque são recursos que talvez no momento a gente não esteja utilizando, mas no futuro nós não sabemos se tem essa necessidade. Então, é bem interessante aí. Não deixem de conhecer, nem que seja um pouquinho, de baixar esses recursos, porque quando vocês precisarem, né, um dia, eu acho que ele vai ser um material útil aí para essas finalidades, ok? No mais, eu agradeço a todos, tá? Pelo carinho, pelo contato com essa disciplina. Eu sei que é muito conteúdo para pouco tempo, a gente precisaria de no mínimo 6 meses, mas não existe educação musical possibilidades para inclusão parte 1, parte 2. Então, nós ficamos por aqui. O nosso guia é um pouco extenso, eu sei disso, mas é que é muita informação que a gente precisa passar e não dá tempo de detalhar tudo isso. Mas quaisquer dúvidas que vocês tiverem com relação ao guia, com relação às aulas, às atividades postadas, eu estou à disposição. Ok, pessoal? As aulas ao vivo acabaram, porém, os nossos contatos e as correções ainda estão no ar, é claro. E eu espero que vocês curtam essa disciplina e que ela seja útil para vocês. Um abraço a todos e, no que vocês precisarem, eu estou à disposição com o mesmo e-mail institucional sempre, ok? Espero que até breve.